Bem, meus amigos, então, boa noite mais uma vez. Estamos em mais uma live aqui da Casa da Pesquisa Operacional, né? E hoje eu estou trazendo como convidado o professor Rafael Bastos, que é psicólogo, né? E ele usa a teoria dos grafos como uma das ferramentas, né, da pesquisa dele. E foi justamente por isso que eu o convidei, né? Porque nós que estudamos pesquisa operacional sabemos que a teoria dos grafos aí é um dos pilares da pesquisa operacional, né? E, aliás, é um dos assuntos mais difíceis da PO, né? Que tem os algoritmos mais complicados, né? Eu arrisco dizer, né? Então, achei assim, eu calhei de ver um post dele no LinkedIn falando sobre redes psicométricas, e aí eu fiquei pensando, aí eu li, eu falei, caramba, como é que esse cara aplica isso em psicologia, né? E aí eu o convidei, ele gentilmente aceitou o convite, então já deixo o meu agradecimento, tá? Nossas portas sempre estarão abertas para você, você sempre será bem-vindo aqui na nossa casa, e, independente disso, qualquer coisa que precisar, aqui no Rio, né? Eu dou aula lá no Instituto Militar de Engenharia, se precisar de alguma coisa, na Marinha, tá? Você pode contar comigo. Pode contar com nós todos, né? Aqui nós somos uma grande família. Professor Éder lá na USP, né? O que ele puder fazer também. Professor Éder é incansável, né? O professor Wagner. Então, nós estamos entre amigos, tá? Eu vou passar algumas informações iniciais só para situar o povo na pesquisa operacional, né? Até porque para que a pessoa consiga entender em que contexto que a tua apresentação em que contexto o conteúdo que você vai apresentar se situa dentro da pesquisa operacional, né? Vou fazer uma breve introdução aqui, né? Bem, então, esse aí é o nosso site da Casa da Pesquisa Operacional, né? www.casadapesquisaoperacional.com. Então, lá vocês encontram a programação das lives, os cursos que periodicamente nós oferecemos, a programação da Semana da PO, né? O que é a Casa da Pesquisa Operacional, qual é o nosso conceito, né? Como é que a gente trabalha. Então, tem isso tudo lá no nosso site. E aí, mês sim, mês não, eu organizo uma semana inteira, como se fosse um mini simpósio, né? Onde cada dia da semana nós temos um método da pesquisa operacional que é apresentado, né? Então, tivemos aí em dezembro a segunda semana da PO, em fevereiro tivemos a terceira semana, e agora nós teremos a quarta semana da PO, que vai começar na semana que vem, vai ser de 26 a 30. Normalmente, nós temos 2 lives por semana da Casa da Pesquisa Operacional, mas na semana da PO é a semana toda, né? São 5 lives, cada dia com um assunto diferente, né? Então, na segunda-feira, dia 26, teremos aí o professor Carlos Francisco Simões Gomes, que é um dos maiores nomes da PO do Brasil. Eu não tenho dúvida de que o livro dele, de tomada de decisão, certamente é um dos mais vendidos do Brasil. Na terça-feira, nós teremos o Lohan, que está fazendo o mestrado lá no Instituto Militar de Engenharia, e ele vai falar sobre mineração de dados e pesquisa operacional. Na quarta-feira, teremos o professor Rafael Moral, que ele é professor lá da Maynooth University, lá da Irlanda. E aí, até por conta disso, que a live dele será um pouco mais cedo, será às 5 horas da tarde, devido à diferença de fuso, né? Lá eu acho que são 4 ou 5 horas a mais. Então, 5 horas da tarde aqui vai ser quase 10 horas da noite lá. E aí, na quinta-feira, teremos aí o
é o papa aí do Excel no Brasil, sem sombra de dúvidas também, é um dos maiores nomes do Brasil, professor João Benito Savastano, que gentilmente aceitou o nosso convite, vai falar sobre programação inteira com o Solver, né, do Excel. E aí, na sexta-feira, eu vou falar, eu, Tiago, inclusive vamos falar sobre grafos também, né? Vamos falar sobre a teoria dos grafos e o sócio-interacionismo de Levi-Vygotsky, né? Como é que pode ser aplicado aí a teoria dos grafos dentro dessa teoria da educação, né? O sócio-interacionismo. E aí, bem, daqui a pouco a gente já está fazendo um ano, né? A CPO já está fazendo um ano, e ao longo desse tempo nós estamos reunindo vários parceiros. O professor Éder é um parceiro, né? Ele é o representante aí da Master Lean Six Sigma. Então, nós temos descontos aí em vários parceiros, né? Os membros da Casa da Pesquisa Operacional têm 30% de desconto em livros do Grupo GEM, tem 25% de desconto lá no Simpósio de Engenharia de Produção, no CIMEP, lá com o professor Daniel Moura. Então, quem precisa publicar artigos, né? O evento é muito bem organizado, todos os artigos têm SSN, têm DOI, né? Então, assim, como o professor Tiago sempre fala, a Casa da Pesquisa Operacional ela é uma comunidade, na verdade, ela é um ecossistema de aprendizado, né? Nós temos nosso canal no YouTube, temos as nossas lives, temos o nosso grupo no Telegram, onde a gente tira dúvidas, né? A gente discute um determinado assunto sobre pesquisa operacional. Então, a ideia é realmente levar a PO, tirar a pesquisa operacional das cercanias da academia, né? E a percepção que a gente tem é que a PO ainda fica muito presa nos muros da academia, né? E a intenção é que as pessoas usem no seu mercadinho, na padaria, na pequena empresa, né? Eu costumo dizer até que até as crianças deveriam saber pesquisa operacional, porque a gente toma decisão o tempo todo, né? Desde que a gente nasce até o tempo todo a gente decide. E a pesquisa operacional é a ciência da tomada de decisão, né? Só que usando matemática. E aí nós temos nosso canal no YouTube, todas as lives são gravadas e disponibilizadas lá no YouTube, tudo gratuito, né? Pode entrar lá e assistir. Já temos centenas de vídeos lá. Problema do caixeiro viajante, algoritmo de Kruskal, algoritmo de Dijkstra, método Electri, método AHP, enfim, né? Tem centenas de vídeos lá. O próprio professor Éder ministrou um curso completo de simulação a eventos discretos, está lá disponível, né? Então, está tudo lá no nosso canal do YouTube. Esse aí foi a nossa segunda turma, que foi uma turma sobre teoria dos grafos, que até o professor Rafael vai falar hoje. E essa foi a segunda turma. Depois vimos o método TOPSIS, depois vimos programação linear, depois vimos o método AHP. A próxima turma, então, que vai começar no dia 5 de maio, vai ser teoria dos grafos novamente, só que com outros algoritmos, né? Não serão os mesmos. Mas quem perdeu a primeira turma, quem perdeu a primeira turma pode assistir o curso, porque ele está lá no Discord gravado, né? Então, pode assistir a primeira turma, as aulas da primeira turma sobre teoria dos grafos, módulo 1, e aí agora nós vamos dar o módulo 2 de teoria dos grafos. Esse é o nosso canal no Instagram. Aí temos o nosso grupo no Telegram também, né, para discussão. Essa é a nossa lista de espera. Como eu disse, a quinta turma foi do método HP, já passou.
a próxima, a sexta turma, vai ser sobre teoria dos grafos. E aí a gente começa, só para contextualizar, né, a gente começa falando, então, na pesquisa operacional, né? Então, olha só que interessante. Então, essa definição eu peguei lá no site da Sobrapo, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. E aí lá diz o seguinte, ó, que a pesquisa operacional trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos. Então, aí, ó, olha aqui o assunto que o Rafael vai falar hoje, né? Teoria dos grafos, apoio multicritério à decisão, estatística, teoria da decisão, aprendizado de máquina e ciência de dados. Tais métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade. Então, a pesquisa operacional ela é uma ciência, né? Principalmente aí que trabalha com modelos matemáticos, mas ela é uma ciência aplicada, né? Ela é a matemática aplicada para resolver problemas reais da sociedade, né? Então, essa aqui é a ideia. Então, aí, eu sempre mostro esse guarda-chuva, né? Esse guarda-chuva da pesquisa operacional, guarda-chuva da PO. Então, nós temos aí várias áreas debaixo desse guarda-chuva, né? Então, a PO, eu vou utilizar modelos matemáticos para apoiar a tomada de decisão. Só que, como são muitos modelos, esses modelos são separados em grupos, né? Então, nós temos aí o apoio multicritério à decisão. Então, a quinta turma da Casa da PO foi sobre o método Analytic Hierarchy Process, que é exatamente um método de apoio multicritério à decisão, né? Teoria dos grafos, ó. Teoria dos grafos é uma das grandes áreas da pesquisa operacional. Então, é justamente o que o professor Rafael vai falar hoje, né? Teoria dos grafos e psicologia. Quer dizer, eu achei assim esse casamento entre PO e psicologia fantástico. Não me causou estranheza, porque quando eu fiz o mestrado em PO, na COP, já há muito tempo, na minha turma havia uma psicóloga fazendo doutorado em PO. Então, eu já sabia que a PO tem esse viés interdisciplinar, né? Na minha turma, a maioria era engenheiro, claro, tinha estatístico, matemático, mas tinha uma psicóloga fazendo PO, doutorado, e tinha um médico cardiologista fazendo PO também, só que ele estava na área de estatística, né? Então, temos aí a simulação a eventos discretos, teoria das filas, a ciência de dados, a estatística, né, que é uma das principais áreas da PO, a programação matemática, que é a programação linear, é o assunto de entrada, né, na PO, que a maioria das pessoas tem o primeiro contato com a PO, a análise envoltória de dados e por aí vai. E aí, naturalmente, como esses modelos eles são muito trabalhosos, eu preciso, em algum momento, processar isso computacionalmente, né? Seria impraticável utilizar esses modelos sem o apoio computacional. Eu sempre comento, né, orientei recentemente um trabalho de um aluno que ele usou programação inteira e o trabalho ele teve, o método simplex teve que rodar 1.400.000 vezes. Então, quer dizer, seria totalmente impraticável, né, rodar o método simplex 1.400.000 vezes na mão, né? Então, naturalmente, que nós usamos uma ferramenta computacional para fazer isso. Então, a pesquisa operacional, na verdade, ela se apoia num tripé, né? Que é o quê? São os modelos matemáticos, numa ponta. Na outra ponta, eu preciso ter uma boa massa de dados, né? Porque não adianta, eu tenho que ter uma massa de dados em quantidade e com qualidade, né? Se a minha massa de dados for ruim,
não adianta eu ter um modelo matemático super sofisticado se os meus dados não são bons, né? E o terceiro tripé é justamente o processamento computacional. De alguma maneira, eu vou ter que lançar mão ou do solver do Excel, ou do R, ou Python, ou C, ou C Sharp, ou programação paralela, né, computação paralela, por aí vai, né? Então, o processamento computacional, ele sempre é uma ponta importante quando nós falamos em resolver problemas reais, porque problemas reais normalmente envolvem instâncias elevadas, né? Uma coisa é resolver um problema de grafos com 10 vértices, 15 vértices, um problema didático. Outra coisa é eu pegar uma cidade e fazer um grafo com 5.000 vértices. Então, naturalmente, que eu vou precisar do computador para isso, né? Não dá para fazer na mão. E aí é o que eu sempre falo, né? Hoje em dia está muito na moda falar no data science, mas data science e pesquisa operacional, elas são duas áreas inseparáveis. Não faz sentido falar um sem falar no outro, né? Não adianta eu ter os modelos da pesquisa operacional, as equações da PO, se eu não tiver uma massa de dados para alimentar esses modelos. Esses modelos matemáticos, por mais sofisticados que sejam, não vão adiantar de nada. E vice-versa. Também não adianta eu ter os dados lá bonitinhos, organizados, filtrados, estruturados, e não ter um modelo matemático adequado para dar forma a esses dados, né? Então, as duas são inseparáveis. Uma não faz sentido sem a outra. E eu percebo que muita gente hoje sabe o que é data science, né? Diz que é um cientista de dados, e não sabe o que é pior. Isso, para mim, não faz o menor sentido, né? Porque o dado só faz sentido no modelo. Então, os próprios cientistas de dados utilizam regressões logísticas, né? Utiliza a regressão logística, utiliza a regressão linear, utiliza a correlação de Pearson, e não sabem que esses modelos, regressão logística, regressão linear, coeficiente de Pearson, são modelos da pesquisa operacional, né? Eles pensam que é só data science, e não é, né? Na verdade, eles estão trabalhando com modelos específicos da PO. E aí, esse é o grande finale, né, que vai totalmente ao encontro do que o professor Rafael vai falar hoje. A pesquisa operacional, embora muita gente diz que ela começou a partir da Segunda Guerra, não é verdade. A pesquisa operacional, nós já tínhamos alguns métodos muito antes da Segunda Guerra, né? O próprio problema das sete pontes de Königsberg, da teoria dos grafos, né, que o Euler resolveu, é do século XVIII, né? O método de Borda é do século XVIII também. Então, nós já tínhamos alguns métodos da PO séculos antes da Segunda Guerra Mundial. Mas foi a partir da Segunda Guerra que ela ganhou corpo enquanto ciência aplicada, né? E um marco para esse ganho, né, de notoriedade, esse ganho, né, que ela ganhou corpo, foi a publicação desse livro, Methods of Operation Research, que foi publicado pelo professor Philip Morse, que era um dos líderes do grupo que estudava ali os métodos nos Estados Unidos. Era o Philip Morse nos Estados Unidos e o Patrick Blackett lá no Reino Unido. E aí, assim que a guerra acabou, o que o Morse fez? Ele reuniu todos aqueles métodos que tinham sido utilizados durante a guerra, reuniu todos aqueles métodos, a maioria estatísticos, num livro, que é esse livro chamado Methods of Operation Research, que existe até hoje. E aí, olha só o que ele diz no livro. Eu peguei um trechinho, né? Eu tenho esse livro, foi eu que sublinhei até, né? Porque aí as pessoas falam assim, mas para aprender PO o cara tem que ser matemático, o cara tem que ser estatístico, tem que ser engenheiro. Não é nada disso, né? Isso não é verdade, né?
Olha só o que o Philip Morris falou, ó, logo no início do livro dele. Ele falou, ó, me parece que a pessoa, né, o trabalhador que vai trabalhar, né, vai usar a pesquisa operacional, ó, não precisa ser um especialista, ó, does not need to be a specialist, né, de uma área particular da ciência, de um ramo, né, branch é ramo, de um ramo particular da ciência, né? Ó, ele pode ser um biólogo, um físico, matemático ou um trabalhador de qualquer outra ciência. Então, a PO ela é totalmente interdisciplinar. Embora ela trabalhe com modelos matemáticos, mas ela pode ser utilizada pelo nutricionista, pelo psicólogo, pode ser utilizada na ergonomia, na segurança do trabalho. Como eu disse, né, durante o meu mestrado, junto comigo tinha um médico cardiologista, tinha uma psicóloga. Em dezembro agora de 2020, eu participei de uma banca de doutorado que a candidata estava defendendo uma tese de PO. Ela propôs um novo modelo matemático para avaliar a performance das instituições de ensino superior, e ela é pedagoga, né? Então, ela é pedagoga e criou um novo modelo matemático. Mas é isso mesmo, a PO ela é interdisciplinar, ela tem que ser usada mesmo em todas as áreas. Então, esse é o lema aqui da Casa da Pesquisa Operacional. A pesquisa operacional é para todo mundo, não é só para o engenheiro, para o administrador, para o gestor, é para todo mundo pode se beneficiar tomando melhores decisões utilizando a pesquisa operacional, né? Então, era isso. Então, é exatamente nesse contexto que está aí a live que o Rafael vai apresentar, né? Ele vai apresentar os perfis psicométricos utilizando a teoria dos grafos, quer dizer, né, perfis psicométricos, o Rafael é psicólogo e está utilizando uma das grandes áreas da PO, que é a teoria dos grafos, em psicologia. Olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. É isso mesmo, essa é a beleza da PO, né? Ela poder ser aplicada, né, nas mais diversas áreas. Tá? Então, mais uma vez aí, Rafael, obrigado, e a palavra está contigo. Muito obrigado aí pela introdução aí, professor Marcos. Muito obrigado pelo convite também, pelo convite da Casa da Pesquisa Operacional também. E obrigado a todos que estão aqui presentes, né? Sei que já são 8 da noite, todo mundo deve estar cansado, mas vamos aprender um pouquinho aqui hoje, né? Só ver amarradão, pô. Eu estou compartilhando a tela, vocês conseguem ver? Ah, já estamos vendo. Tá, vou botar aqui na tela cheia. Bom, hoje eu vou apresentar, então, sobre redes psicométricas, aplicação de grafos para construtos psicológicos, né? Eu sou Rafael Valdez Souza Bastos, eu sou psicólogo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sou mestrando em psicologia pela Universidade de São Francisco, sou escritor de divulgação científica de matemática e estatística aplicada à psicologia, eu publico meus textos lá na plataforma Medium, e sou consultor de análise de dados e co-criador da Quantitativamente. Bom, eu acho que como a maioria das pessoas aqui também é da pesquisa operacional, eu vou dar um pouco de introdução no tema de psicologia, né? Como medir características psicológicas. Muito dessas mensurações de características psicológicas são feitas indiretamente. Ou seja, se você for medir ansiedade, por exemplo, a gente pode medir por meio da sudorese, tremor nas mãos, batimento cardíaco acelerado. Então, são essas medidas fisiológicas são uma das formas de mensuração. Outra forma seria uma escala de autorrelato, né? As pessoas, nessa escala de autorrelato, tem pensamentos, comportamentos, sentimentos das pessoas, e elas falam quanto que aquilo diz respeito a ela. Eu trouxe aqui um exemplo de uma escala de autorrelato, que é bem usada, que é para mensurar também a ansiedade. Um dos itens é tive tremores, por exemplo, nas mãos. A pessoa fala de 1 a 5, por exemplo, o quanto que aquilo se aplica a ela. Ou sentir que está prestes a entrar em pânico.
Então, o que a gente tem aqui? Temos itens que querem medir a mesma coisa, que é a ansiedade, mas eles também têm suas características específicas, mas o que a gente está interessado seria na ansiedade. Por isso, a gente precisa de algum método estatístico para englobar apenas a ansiedade. Um desses métodos, que é um dos mais usados, seria um método estatístico chamado análise fatorial exploratória, né? Que vê a covariância entre as variáveis observadas como um reflexo dessa influência de um ou mais fatores, mais uma variância não explicada. Então, temos aqui, por exemplo, 3 itens, que são as bolinhas, né? 3 itens de ansiedade, por exemplo. Tem um tremor nas mãos, suo constantemente, ou meus batimentos cardíacos estão acelerados. Então, temos uma característica específica, que seria o A1, e o erro de medida associado, a característica específica também desse outro item, e o que eles tentam medir em comum, que seria o B. Então, a gente estaria interessado nessa variância em comum, na análise fatorial exploratória. Então, o modelo fatorial, que geralmente usamos, né, na psicologia, seria esse, em que temos aqui o score do indivíduo, por exemplo, quanto que a pessoa está suando, o nível do batimento cardíaco, a carga fatorial, que seria a associação desse item ou desse instrumento, a relação desse item com o construto que a gente quer medir, que seria ansiedade ou qualquer outro, e o erro de medida associado. Então, se a gente tem 5 indicadores ou 5 itens que representam 3 fatores, a gente teria a seguinte notação, que seria essa relação linear, tem a carga fatorial e o construto somados, mais o erro de medida. De forma gráfica, seria aqui o construto, que explica, de forma de causalidade mesmo, ele estaria explicando a variação de todos os outros itens, mais o erro de medida associado. E para calcular isso, temos aqui, então, a matriz de variância e covariância dos itens é igual a matriz das cargas fatoriais, multiplicado pela matriz de variância e covariâncias latentes, vezes a transposta da matriz das cargas fatoriais, mais a variância e covariância dos erros. E temos alguns procedimentos também. Eu estou exemplificando primeiro a análise fatorial exploratória, porque essa é uma etapa muito comum que se usa na psicologia e tem agora o desenvolvimento a partir dos grafos, né? Então, eu acho que precisa explicar um pouco essa parte introdutória, para depois a gente partir para os grafos. Então, a gente tem alguns procedimentos nessa análise fatorial exploratória, que a gente verifica a adequação dos dados, a gente extrai os fatores, retém os fatores e faz a rotação dos fatores. Vou explicar um por um. Então, para ver a adequação dos dados, a gente usa geralmente 2 indicadores, que seria esse teste de esfericidade de Bartle, verifica a hipótese que as variáveis não são correlacionadas na população. Ou seja, ele compara uma matriz de correlação dos itens com a matriz de identidade, né, que tem uns na diagonal principal e 0 nas outras caselas. E tem esse KMO, que é o segundo indicador, que avalia a adequação do análise fatorial, indicando a proporção de variância dos itens que podem ser causados por fatores. Depois desse primeiro passo, depois que a gente verificar se os dados são adequados para prosseguir na análise fatorial exploratória, a gente vai para o segundo passo, que seria o método de extração de fatores. Então, a gente precisa primeiro diferenciar do análise de componentes principais de uma análise fatorial exploratória, né? No análise fatorial exploratória, a relação causal vem do construto, por exemplo, felicidade. Quanto maior a felicidade, maior a pessoa pontua no item, tipo, eu sou feliz, por exemplo. Então, tem essa direção causal. Enquanto na análise de componentes principais, a relação causal é o contrário. A variação no item aumenta. Quanto maior a variação no item, quanto maior a pessoa pontua no item, maior ela teria, por exemplo, status socioeconômico. Então, tem também uma relação, uma diferença prática, né? Em que na análise fatorial exploratória pegaria a variância em comum e na análise de componentes principais pegaria tanto a variância comum quanto as variâncias específicas. Rafael, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Só para eu entender, você está falando aí
a respeito de correlação e covariância, né? Uhum. Quando você está fazendo a aplicação, você já fez algum filtro para garantir que efetivamente tem a causalidade? Porque assim, eu não entendi se, por exemplo, quando você faz o seu. Eu estou imaginando que você tem uma escala, tipo uma escala Likert, que você Uhum. responde, é isso. E Isso. daí, nessa escala Likert, você já fez um filtro para mostrar causa e efeito. Na verdade, muitas dessas pesquisas baseiam-se em pressupostos, né? Então, um pressuposto que o construto vai estar causando o aumento nos itens, né? Quanto a pessoa concorda com o item, né? Então, seria Então, uma questão de pressuposto mesmo. tá, então, eu estou perguntando porque em estatística aplicada, você ter correlação ou covariância não necessariamente indica que a relação seja causalidade. Inclusive, tem um exemplo clássico que aparece num livro chamado Freakonomics, que tem aquele ator Nicolas Cage, e daí tem uma correlação lá, que a correlação existe, é fato. Toda vez que ele lança um filme novo, a quantidade de afogamentos em piscinas particulares nos Estados Unidos aumenta. Uhum. Então, a correlação matemática existe, mas não tem causalidade. Sim. E que nem, por exemplo, em estatística, o tempo todo a gente precisa garantir isso daí, né? A gente precisa ter um especialista do lado falando, tá bom, ó, a estatística falou isso aqui, mas tem causalidade ou não tem causalidade? Então, Uhum. você já fez isso previamente, né? Pelo que eu entendi. Então, muitas das vezes as pesquisas não fazem isso previamente. Porque para você fazer isso previamente, precisa de algumas questões de causalidade que são difíceis de impor, principalmente para psicologia, né? Por exemplo, o controle de todas as outras covariáveis. Então, É. isso daí é uma questão muito difícil de se controlar. Eu, Mas eu, acho- tem só um adendo para essa questão de correlação na causalidade. Isso é que nem sempre também, né? Porque quando existe uma causalidade entre uma coisa e outra, é possível que exista correlação, né? sim. Sim. Não, eu tô comentando isso, eu assisti uma palestra um tempo atrás que falava a respeito do Charcot. E o Uhum. grande, né, olhando a parte estatística, né? E o Uhum. grande problema dele era isso, não tinha referência antes. E Uhum. tinha coisas que ele efetivamente tinha dúvida da causa e efeito. Então ele foi fazendo um monte de experiência e confrontando com um monte de estatística para efetivamente ver se ele conseguia montar um trabalho científico embasado em causa e efeito com comprovação através de estatística, de correlação, covariância, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Entendi, obrigado. Muito das coisas também, para você montar, por exemplo, uma escala de autorrelato, você precisa passar por alguns procedimentos, né? E esses procedimentos já envolvem a questão de se verificar se existe uma causalidade. Então, Entendi. realmente é uma etapa antes. Você não simplesmente faz uma escala e também só pressupõe, né? Você tem que verificar. Também concordo com isso, sim. Ou seja, então, em princípio, tem um diagnóstico antes da gente começar a fazer isso. É isso? Tem coisas que eu acho que é possível se fazer, sim. Por exemplo, personalidade eu acho muito difícil de se fazer. Como é feito em escalas de personalidade, eles verificam por meio do dicionário, né? Características que representam pessoas, porque ele tá, por teoria, pela hipótese lexical, as pessoas criam palavras que representam características de outras pessoas, porque isso é algo que é comum, né? Que é possível de se verificar. E isso que você está comentando, só para eu entender, cara, eu sou bioengenheiro, né? Meu conhecimento em Sim. psicologia é zero. Mas o que você está comentando aí são os arquétipos de Jung. Está Não, não, relacionado com isso, não? não. É outra teoria de personalidade, que Ah, é tá. porque os arquétipos de Jung ele criou sem necessariamente verificar empiricamente, né? Enquanto essa Ah, tá. nova teoria de personalidade eles tentaram verificar empiricamente. Entendi. Ok. Obrigado, Rafael. Nada?
Mas então a gente está então, no terceiro passo, né? Depois de extrair quantidade de fatores, a gente pode extrair quantos fatores, ou tantos fatores quanto itens a gente tem, né? Se a gente tem 7 indicadores, a gente pode extrair 7 fatores. Se a gente tem 20 indicadores, a gente pode extrair 20 fatores. Mas como a gente quer pegar a variância em comum entre esses indicadores, então seria interessante ter algum método estatístico para reter, né? Usar como critério para reter. E essa retenção, muitas vezes, é baseada em autovalores. Então, tem um critério de Kaiser, que foi criado nos anos 70, que fala que os autovalores maiores que um dos fatores podem ser retidos. A lógica por trás disso seria que, por exemplo, se o fator tem um autovalor 7, ele estaria explicando pelo menos 7 itens daquela escala. Mas uma crítica é que esse critério tanto subestima o número de fatores, como também sobreestima em alguns casos. Então, ele pode não ser tão confiável assim. E outro método que também se baseia nos autovalores, né, é o análise paralela, que utiliza a simulação Monte Carlo, que envolve gerar dados aleatórios não correlacionados, para comparar com autovalores da análise fatorial exploratória, né? Uma crítica é que essa análise paralela tradicional tende a ter erros do tipo inflados em dados binários. Então, erro do tipo 1 seria chegar a um resultado que tem significância estatística, quando, na verdade, ela ocorreu por acaso. Bom, e o quarto passo seria a rotação dos fatores, que depois de selecionar o número de fatores, é feita uma rotação para facilitar a interpretação dos dados. Temos aqui, por exemplo, o fator 1 no eixo X e o fator 2 no eixo Y. E aqui estão os itens, né? Alguns itens se aproximam mais do fator 2 e outros itens mais do fator 1. Então, você faz uma rotação. Então, existem dois tipos de rotação. A rotação ortogonal, você não tem uma correlação entre os fatores, e uma rotação oblíqua, em que há uma correlação entre os fatores. Então, dá para ver que existem muitos passos, né, para fazer essa análise estatística de instrumentos que mensuram aspectos psicológicos, e algumas críticas também. E por conta disso que foi criada essa Exploratory Graph Analysis, né, que usa gráficos para estimar essas dimensões psicológicas, que seria essa variância em comum, né? Foi criado pelo Hudson Golino e Sasha Epstein-Camp em 2017. Bom, existe a relação entre essa psicometria tradicional e esses clusters de redes. Porque se o traço latente seria a verdadeira causa do modelo, a gente vai esperar que as correlações entre as variáveis, as conexões entre as variáveis, se dariam em clusters. Por exemplo, se temos aqui o vermelho, se esse vermelho for a real causa do modelo, então o cluster vai se agrupar aqui, né, nesses itens em vermelho, ou nesses itens em roxo, ou nesses em verde, ou todos vão se agrupar juntos, né, se for um fator apenas. Nessa Exploratory Graph Analysis, geralmente se usa uma correlação parcial, né, em que, se você for ver a relação entre o item 9 e o item 1, você controla por todas as outras relações, né, por todos os outros itens. Então, você tem que pensar que se existe um traço latente verdadeiro, se, por exemplo, a ansiedade é a real causa do modelo, e você está controlando por todas as outras variáveis, esses itens não estariam independentes. Eles teriam uma relação entre si, já que eles estão representando o mesmo traço latente. Só para deixar mais claro, os nós, ou nodes, são variáveis observadas, né, que são as bolinhas, e as arestas são as correlações, que são os traços, né? Aí, mestre, já virou machine learning com aprendizado não supervisionado. Aí, ó. Já tá. É Então, verdade. já pode dar carteirinha de maluco para eles também, que nós estamos todos aqui, nós temos uma carteirinha de maluco. Pois é. Mas aí temos um passo a passo, né? São 3 passos, basicamente. Que você primeiro calcula a matriz de correlação, que eu acho que é algo bem simples. O segundo seria o EBIC-laço, né? Que estima esse Gaussian Graphical Model e penaliza correlações baixas. E seleciona modelos que minimizam esse Extended Bayesian Information Criterion, que eu vou explicar daqui a pouco. E o terceiro faz a detecção dos clusters.
para verificar quantas dimensões são, quantos aspectos psicológicos são. Então, o que seria esse EBIC Glasso? Bom, Glasso é uma técnica de regularização, né, que torna algumas estimativas em zero. O laço usa um parâmetro lambda que controla a dispersão da rede. Quanto menor os lambdas, remove menos das arestas. Quando o lambda é igual a zero, as estimativas são iguais à solução de mínimos quadrados para a matriz de correlação parcial. Uma abordagem popular na literatura da psicometria de rede é calcular modelos com vários valores de lambda, geralmente são 100, e selecionar um modelo que minimiza esse Extended Bayesian Information Criterion. E o que seria esse EBIC? Ele usa um hiperparâmetro gama para controlar o quanto ele prefere modelos com menos arestas. Então, o objetivo desse EBIC Glasso é você tirar essas correlações espúrias e deixar um modelo mais parcimonioso, mais fácil de interpretar. Então, o terceiro passo seria a detecção de clusters, que inicialmente os autores implementaram por meio do algoritmo de Oaktrap, mas depois eles implementaram outro algoritmo chamado Loven. Mas esse algoritmo Oaktrap funciona da seguinte maneira. O algoritmo começa computando essa matriz de transição, onde cada elemento representa a probabilidade de um nó chegar a outro, baseado na força do nó. Daí inicia-se o random walks para certo número de passos, por exemplo, 4 passos, usando a matriz de possíveis destinos. Usa o procedimento de clustering de Ward, onde cada nó começa com seu próprio cluster. Depois ele se junta a clusters adjacentes, diminuindo as distâncias ao quadrado entre os clusters. Daí usa a modularidade de Newman para determinar a partição ótima de clusters. Todos esses passos aqui são, na verdade, para detectar se aqueles itens estão representando, então, o traço latente, que seria ansiedade, burnout, estresse, esse tipo de coisas. E outra questão que eles implementaram nesse EGA, né, nesse método, seria a estabilidade do item do fator. Por quê? As dimensões podem ser específicas da amostra coletada. Então, os estudos podem diferir, claro, quanto à amostra, o tamanho amostral, as pessoas que eles coletaram. Então, o item X pode ficar num cluster na dimensão A em um estudo, ou na dimensão B em outro estudo. Por isso que eles criaram esse Bootstrap EGA, né? Que esse Bootstrap é uma técnica de reamostragem. Então, gera um número X de amostras de bootstraps a partir dos dados e se aplica esse método da EGA para cada replicação, formando, então, a distribuição de amostragens do resultado da Exploratory Graph Analysis. Mas o que importa seria se esse método funciona bem, né? Se ele funciona tão bem quanto os outros métodos que já existem. A resposta é que sim. Esse Golino e outros colaboradores fizeram um estudo de simulação e viram que ele funciona tão bem ou melhor do que alguns métodos já usados. Uma vantagem é que ele não depende de crenças a priori do pesquisador. Então, é um bom método para testar a estrutura teórica do construto. Então, temos algumas implementações atuais no pacote que os pesquisadores já fizeram, chamado EGANET, que ele estima melhor quando o modelo é unidimensional, ou seja, está medindo apenas uma coisa, usando esse leading eigenvalues e estima melhor também a multidimensionalidade. Ele substituiu também o Glasso pelo TMFG, e agora é possível usar o algoritmo Loven, como eu falei, ao invés do Oaktrap. Eu trouxe um exemplo em R, mas eu não vou fazer no R porque demora um pouquinho para calcular o bootstrap, né? Mas basicamente temos aqui, primeiro, vamos carregar o pacote por meio do GitHub. Esse cara é louco, né, cara? Eu pensei que ele ia falar só de grafos, ele está falando de bootstraps. Rapaz, o cara é louco, rapaz. Mas não, precisa dar a carteirinha para ele. Não, mas isso é assim, ó. Eu não entendo nada de psicologia, vamos deixar muito bem claro. Mas, Rafael, você está descrevendo um algoritmo de inteligência artificial. Passo a passo, usando aprendizado não supervisionado e as técnicas de validação. Caramba. Então, com certeza funciona, cara. Com certeza funciona. Você vê que dá para aplicar essas coisas na psicologia, né? Esse daí é uma das aplicações. Nunca imaginei que isso fosse possível. E então, Rafael, e o problema provavelmente que você tem aqui é o problema que nós temos, né? Você precisa de uma base de dados muito grande
para transformar o algoritmo em modelo e validar ele. Mas é um algoritmo de IA que você está fazendo, que você está falando. Na verdade, não precisa de uma amostra tão grande assim, porque eu acho que amostras grandes seriam mais de 1.000 participantes, né? O Mas uma Bootstrap é amostra... justamente quando você tem amostras menores, né? Você pode É. usar Bootstrap. Uma amostra de, sei lá, 250, 300 participantes já chega a ser suficiente, assim, dependendo do tamanho do instrumento, né? Por isso que ele usa Então, exatamente, é isso aí. Bootstrap. Muito legal, vamos lá. Então, Acabando aqui, Rafael, vamos tacar pedra na lua, hein? Mas então, vamos primeiro carregar, né, o pacote. Eu botei para carregar o pacote do GitHub porque é o mais atualizado, né? Falei com os autores do pacote, eles falaram que era melhor pegar do próprio GitHub do que pegar do CRAN do R. Então, vamos usar aqui os dados de um questionário de estilos de humor. Eu botei no meu GitHub para ser mais fácil o acesso. E para você calcular a Exploratory Graph Analysis, você vê que são poucos argumentos. Na verdade, você poderia excluir até alguns argumentos aqui e deixar os argumentos padrões. Mas o primeiro argumento seria os dados, então seriam os itens que você quer carregar. O método de unidimensionalidade do lead em eigenvalues, que eu botei. Se não for unidimensional, ele então vai usar o GLASS, o Octrap e todo o resto. Mas se for unidimensional, ele vai usar o lead em eigenvalues. O método de correlação, o modelo GLASS, o algoritmo Octrap, se você quer que ele faça a imagem, né, do Exploratory Graph Analysis, e só a parte estilística do gráfico. Então, ele está filtrando para você ter para você poder rodar o método uma quantidade pequena de dados. É isso mesmo. Bom, então vemos aqui a extração de 4 dimensões com esses dados, né, que já era esperado por teoria. Então, teria o humor afiliado ou afiliativo, humor de autoaprimoramento, humor agressivo e humor autodepreciativo. Então, dá para ver graficamente por meio desse método muito facilmente, né? Não precisa de rotação de fator, retenção de fator, um monte de coisa. A gente pode ver graficamente facilmente. E para calcular o bootstrap tem até menos argumentos, então você bota os dados, o número de iterações que você quer fazer e o tipo, se você quer de forma paramétrica ou não paramétrica. Eu escolhi não paramétrica, enfim, por motivos de força maior. Então, temos aqui que a mediana seriam 4, extraiu 4 dimensões, como esperado, tem pouco erro padrão, intervalo de confiança inferior e superior. E essa informação de baixo eu acho que seria uma das mais interessantes, né? Que seria a frequência de que os fatores foram extraídos. Então, o fator 4 foi extraído 924 vezes, o fator 5, 75 vezes, o fator 6 apenas uma vez. Então, a gente vê que o fator 4 realmente se sobressaiu no Bootstrap, então é esperado que os 4 fatores sejam o modelo mais adequado, né? E a partir dos dados, né, do Bootstrap, a gente pode ver a nível do item, quantos itens foram replicados nos seus devidos fatores. Então, esse item aqui foi replicado 80% do seu fator, esse aqui 81% das vezes no seu fator, vermelhinho, esse aqui 99% das vezes no seu fator laranja, e os outros 100% das vezes. Então, a gente pode ver que existem informações diferentes, né, a nível de item, a nível de replicação do fator, é diferente da análise fatorial exploratória. Então, é um outro nível de análise, né, por meio do grafo. Então, chegamos, então, nas redes psicométricas em si. Eu acho muito legal esse artigo do Danny Bosborn e Angelique Kramer. Eu recomendo muito vocês lerem, que é uma introdução a essa rede psicométrica. E eu vou usar ele como exemplo. Mas a rede psicométrica, então, seria uma nova forma de entender a correlação entre as variáveis, né? E permite novas formas de análise, como eu já disse, sugere novas formas de modelagem, possibilita desenvolver novas formas de prevenção e intervenção. Um exemplo que ele dá seria, por exemplo, para medir depressão. Para medir depressão, a gente pensa o seguinte: a pessoa, quanto maior o nível de depressão, maior os sintomas que ela apresenta. Por exemplo, a pessoa se sente deprimida, tem mais peso, problema para dormir, fadiga, problema de concentração. Então, quanto maior a depressão, maior isso daí.
Mas a gente poderia pensar também que existe uma relação causal de alguns dos itens, né? Não só a depressão que causa o item, mas os itens entre si têm relações causais. Por exemplo, eu tenho um problema para dormir, e isso me deixa com fadiga. Quando eu fico com fadiga, eu tenho um problema de concentração. E a gente pode ter isso nos grafos, né? Grafos direcionais, por exemplo. Esse gráfico aqui não é direcional, mas podem fazer gráficos direcionais. Então, existe outra esfera de análise. E outra questão seria, por exemplo, medimos a ansiedade e medimos a depressão. A gente pode ver, por exemplo, que a gente tem uns sintomas que são ponte entre ansiedade e depressão, mas a ansiedade não tem relação direta com a depressão. Então, ao invés de você intervir na ansiedade ou intervir na depressão, você pode simplesmente intervir nesses sintomas pontes, né, dessas relações. Eu acredito que vocês também usem essas medidas de centralidade para verificar a importância de alguns nós no gráfico. A gente também usa isso em psicologia. Seria mais na parte básica, assim. Então, Freeman formalizou 3 diferentes medidas de centralidade, né, que são degree, que é o número de nós que o nó focal está conectado, e mensura o envolvimento de um nó na rede. O closeness, que é o somatório das distâncias de um nó para todos os nós na rede, ou seja, ele identifica quando um nó chega mais rápido aos outros. E o betweenness, que acessa o grau que o nó fica no menor caminho entre os 2 outros nós. Eu trouxe aqui um exemplo, uma pesquisa que eu estou desenvolvendo com colaboradores, que é na questão da Covid mesmo, que a gente mediu ano passado. Então, temos aqui ansiedade frente à Covid, conhecimento de práticas preventivas, a realização de fato de práticas preventivas, a falta de conhecimento das práticas preventivas e a intenção que a pessoa tem de realizar as práticas preventivas, procurar serviços de saúde, tudo mais. O que a gente vê que a ansiedade, por meio dessas medidas de centralidade, né? A ansiedade é fundamental nesse gráfico. Ou seja, se a gente intervir na ansiedade, a gente pode verificar umas relações diferentes, né, entre as variáveis. A gente vê aqui, por exemplo, que quanto maior a ansiedade, menor as práticas de prevenção. Quando maior a ansiedade, menor o conhecimento das práticas preventivas, ou o contrário, né? Não é direcional. Enfim, e a gente... Mestre, olha aí, ó, agora já virou 6 sigma, análise de correlação multivariada. Aí, ó. Tá maluco esse negócio aí. É um mundo, né? Não, Gráficos é um mundo é um novo. mundo. Então, o que a gente poderia esperar, né, nesse gráfico aqui? Que a intenção do comportamento da pessoa de buscar serviços de saúde estaria relacionado diretamente com a prática preventiva. Mas a gente não encontrou isso. Mas a gente pode ver que existe uma relação, por exemplo, dessa intenção com a ansiedade e da ansiedade com a prática preventiva. Ou então, da intenção com falta de conhecimento e com a prática preventiva. Então, a gente pode tentar fazer intervenção para transformar a intenção comportamental em um comportamento, vendo, por exemplo, falta de conhecimento, ou mexendo na ansiedade das pessoas, diminuindo a ansiedade. Então, a gente vê, então, de novo, que é uma nova esfera de análise, né, para a psicologia. Rafael, só para eu entender, esse gráfico que você está montando aí, você representa em cores e espessuras diferentes, se a correlação é fraca, média ou forte, é isso que você está fazendo? Isso. Mestre, aí, ó, é análise 6 sigma que ele está fazendo agora, já mudou de novo. Aí, ó. O verde seria correlações positivas, o vermelho correlações negativas, né? Ah, tá, não é. Em 6 sigma a gente faz, o que a gente olha lá é se tem correlação ou se não tem, e se ela é fraca, média ou forte. Mas é a mesma ideia, exatamente a mesma coisa. A força da correlação seria a espessura mesmo, como você falou, dessa aresta, né? Bom, chegando aqui no final, mas a gente tem, então, um mundo de questões de gráficos, né? Tem esse Gaussian Graphical Model, tem Ising Model, tem Network Trees, tem um monte de coisa, então vou fazer algumas recomendações para a leitura. Essa primeira seria desse capítulo de livro, capítulo 30, chamado Network Psychometrics,
Então, eu recomendaria você ler esse capítulo, ler alguns trabalhos do Sacha Epstein e do Dennis Bosman, que são muito informativos. E outra recomendação seria uma recomendação de blog mesmo, que seria desses autores. Eles fizeram um pacote no R chamado Psychometrics. Então, eles publicam tanto questões do pacote quanto análise de dados nesse site. Essas são aqui minhas referências, se vocês quiserem ver depois. Muito obrigado. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fica à vontade. Esse aqui é meu e-mail, esse aqui é meu LinkedIn. E muito obrigado por vocês estarem aqui vendo a apresentação. Muito bom, gente. Olha, eu fiquei impressionado. E aí, Wagner, o que você achou? Mestre, olha, quem disse que a PO não está aí na área, meu amigo? Tá para ajudar pessoas com problemas, né, mestre? Essa é a verdade. É atuar, né? Assim, você vê que nessa parte aquele gráfico mesmo você vê que não tem que atuar na depressão nem na ansiedade. É ali, naqueles pontozinhos focais, é ali que é a raiz do problema. Essa é o resumo, né? Ali é a raiz do problema. Muito legal mesmo. Não, eu acho bacana que é justamente o que eu sempre falo, né? Eu acredito que o conhecimento ele só faz sentido nas nossas vidas quando nós utilizamos esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas, né? O conhecimento só para eu ter um diploma na parede, de mestre, doutor, serve para nada. É só um papel, né? Só um título. Na verdade, o nosso compromisso, né, com a sociedade, nosso compromisso, né, com Deus, seja lá com que cada um acredite, né, independente de religião, o nosso compromisso está justamente com o outro, porque somos um grande grafo, né? Estamos todos conectados, né? Eu não posso desprezar o meu irmão, meu companheiro que está do meu lado, passando por um problema, porque amanhã pode ser eu, né? Nós estamos todos conectados. Pô. Se eu for indiferente ao meu próximo, com certeza, daqui a pouco eu vou colher os frutos dessa indiferença, de uma maneira ou de outra, né? Então, eu acredito nisso, eu acredito seriamente, né, que, de fato, estamos conectados com o mundo, com o cosmos, com a natureza, né? E o que o Rafael mostrou aí foi justamente isso, né? Essa possibilidade de usar as ferramentas da PO, e aí eu pensei que ele ia falar só de gráficos, ele falou de um monte de coisa de PO, né? Bootstrap, média, grafos, falou um monte de coisa, clusterização ali, né? Fiquei impressionado com, né? Muito bacana mesmo, me surpreendeu. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho muito bonito, Rafael, que você está fazendo, muito bacana. Né? E aí, Aliás, não, então, mas isso que eu ia falar, eu não gostei, eu estou impressionado com o trabalho. Sim, muito legal. Ó, eu vou complementar as palavras do mestre Marcos. Nós todos estamos conectados num gráfico, vamos dizer assim, de sociedade, baseado, sei lá, na crença que você utiliza, que segue regras de cadeias de Markov, porque a gente consegue medir a inter-relação entre um e outro. Nossas ações afetam muitos nós desse grafo, e eu acho que esse grafo aí chama fraternidade. É verdade, é isso mesmo. E mais do que nunca, né? Assim, caramba, agora a gente está entrando num papo filosófico, né? Mas PO, mestre, a PO na filosofia, o que vai fazer? Estamos num papo filosófico agora, né? Não, eu acho que nós chegamos, a sociedade chegou numa grande encruzilhada, né? Ou a gente toma jeito e percebe que a solução está na colaboração, na cooperação, ou é o fim da linha para a gente, né? Eu acho que já estamos chegando nessa encruzilhada, né? Ou eu acho que nós estamos.
que a solução do problema está na fraternidade, né? Está na colaboração. Não dá mais para pensar, eu quero ganhar o máximo e o meu companheiro que se exploda. Aliás, o John Nash provou isso há muito tempo atrás, né? Quando ele mostrou lá o ponto de equilíbrio de Nash, né? Tem até o filme, né? Uma Mente Brilhante, que ilustra isso muito bem, né? O John Nash ele provou isso, que não dá para cada um querer maximizar os seus ganhos, como o Adam Smith, né, supunha, né, que se todo mundo quiser maximizar os seus ganhos, a sociedade como um todo evolui. Não é isso, né? Ele provou, ele até no filme ele fala, né, o Adam Smith precisa ser revisitado, porque se todo mundo quiser ganhar o máximo, a gente vai se matar, pô. A gente vai acabar com o planeta, né? Mas também o que aconteceu hoje aí, né, mestre? Quer dizer, que está acontecendo com essa reunião aí da questão ambiental. Se a gente não parar, né, é o que está aí, somos todos conectados. Espera aí, gente, vamos reduzir, porque senão o bicho vai pegar, não vai ter, depois é irreversível. Não, acabou milho, acabou pipoca, não tem jeito. Essa pandemia é fruto desse desequilíbrio que há no planeta, né? Não tenho dúvida disso, né? Com certeza. Então, eu acho que a questão é justamente essa. A gente não pode dizer que o Adam Smith, seríamos muito levianos, né, de falar que o Adam Smith estava errado. Não é que ele estava errado, é que o paradigma daquela época, né, ele é o pai da economia moderna, né? Ele não levou em consideração, na ocasião, que os recursos eram limitados, né? Então, por isso que ele falou, cada um quiser ganhar o máximo, a sociedade como um todo evolui, cresce, né? Só que ele não levou esse pequeno detalhe, não foi levado em consideração, né? Os recursos eles são escassos. Então, não pode todo mundo querer tirar o máximo, porque uma hora vai acabar e todo mundo vai ficar sem nada, né? Todo mundo vai morrer de fome. E aí vai vir esses vírus malucos, né? Então, eu acho que essa questão, né, de grafos, de estarmos conectados, realmente nos convida a essa reflexão, né, de que precisamos de uma sociedade mais fraternal, mais colaborativa, né? Não tem... que, aliás, o japonês já sabe disso há muito tempo, né? O japonês já sabe há muito tempo que a chave do sucesso está na cooperação, né? A gente aqui da sociedade ocidental que tem uma dificuldade um pouco maior, né? O próprio professor Éder sempre comenta que o quinto S do 5S, né, não é senso de disciplina, é senso de cooperação, né? Não é isso, Éder? Então, o Shitsuki, ele foi traduzido incorretamente, né? Tem um monte de coisa que foi trazida principalmente pelo Deming, do Oriente para o Ocidente, mas o Deming fez a tradução com os olhos do Ocidente. Então, por exemplo, quando você está falando de 5S, que é uma técnica que você utiliza para trazer ordem ao caos, né? Então, é os 5 sensos: Seiri, Seitou, Seisou, Seiketsu e Shitsuki. Senso de utilização, organização, limpeza, padronização. Só que o Shitsuki, eles traduziram como disciplina. É a disciplina que você precisa ter para você manter os outros 4S, mas é muito mais do que isso. O Shitsuki está relacionado de você ter a disciplina de manter isso daí, mas de você trabalhar de forma colaborativa para o grupo como um todo. É cada elemento pensando no grupo, e assim todo o grupo evolui de forma mais rápida. Isso daí é um negócio, por exemplo, que a mente ocidental não entende direito isso daí. Não. E dentro do Japão, isso aí sempre existiu, né? O Japão ele passou por um período, se me falha a memória, que começa no século XV e vai até metade do século XVI, que teve uma grande guerra civil, no qual os clãs estavam tentando se unificar. Depois que aconteceu a unificação, que os samurais ficaram desempregados, né? Não tinha mais guerra, e os samurais não sabiam fazer guerra, né? Eles começaram a se preocupar com a parte filosófica, criaram o código do Bushido,
E isso está intrinsecamente relacionado com essa ideia de se trabalhar de forma colaborativa. Rafael, não se assuste com os comentários filosóficos, não, que aqui fica tranquilo, a gente não joga pedra na Lua, tá? Nós jogamos em Marte. A Lua fica muito perto. Essa questão também é interessante, mestre Éder e mestre Marcos, né? Dessa colaboração. Aqui eu não sei quem é do Rio, né? Quem está no Rio sabe disso. Já se falou que vai chegar um determinado ponto que não vai adiantar produto químico para purificar a água. Então, assim, meu amigo, pode jogar qualquer coisa, pode aquecer a água no sol, não vai adiantar, esquece. Então, realmente, e você poderia falar isso lá para a galera do plenário, hein, filho? Falar em colaboração, essa cultura, e se falasse para essa galera lá do plenário, falar, rapaziada, peraí, deixa eu mostrar a teoria dos grafos aqui para vocês, para entender o que é colaboração e pensar no coletivo. Porra, eu acho que ia dar uma... Porra... Opa, então, desculpa, Wagner, você já está fazendo ciência de foguete, eu estou fazendo o basicão. Cara, quando você começa que nem você quer usar a PO, a primeira coisa que você precisa fazer é contextualizar o seu problema, é entender o problema. E na hora que você está entendendo o problema, a primeira pergunta que você faz, então, tá bom, mas tem processo? Ah, não tem, vamos fazer 5S. Então, o que eu estou falando é o básico do básico do básico. Eu não estou fazendo ciência de foguete. Verdade, concordo plenamente. Porra. Depois a gente joga pedra em Marte, mas por enquanto é ciência básica mesmo. Muito bom. Basicão, mais do que básico. Alguém tem mais alguma dúvida? Marcelo? Fala aí, Marcelo. Boa noite, pessoal. Eu cheguei atrasado, não deu tempo de desejar boa noite para todos. Parabéns aí, Rafael. Eu fiquei aqui, achei sensacional a palestra, sensacional. E eu fiquei pensando aqui se é possível a gente também identificar gatilhos, já pensando nesse viés de colaboração, de gatilhos para incentivar a comunidade. Por exemplo, pegando essa questão da água. Será que daria para a gente fazer uma análise nesse sentido de o que passa na cabeça das pessoas para identificar o que tem que falar ou onde tem que atacar para conseguir mudar o resultado? Não, certamente dá para fazer, sim, provavelmente com entrevista, verificar a relação entre as variáveis, né, que você hipotetiza, mas acredito que seja um problema um pouco mais embaixo, né? Você precisaria ter uma baita pesquisa para conseguir convencer as pessoas a terem comportamentos que algumas pessoas querem ter e outras não querem, né? Então, é um pouco difícil, assim, você convencer uma pessoa, já que ela já tem um posicionamento frente a isso, né? Mas, certamente, dá para fazer. A gente vê pelas redes sociais, por exemplo, que em períodos de instabilidade, né, na sociedade, as pessoas tendem a ir mais extremas para um lado ou para o outro, né? Então, as pessoas são maleáveis também. Eu já gostaria de emendar a segunda pergunta, que é, por exemplo, programação neurolinguística. Dá para a gente também mudar, por exemplo, hábitos que eu tenho ou vícios que eu tenho, identificando ali ações que poderiam quebrar um ciclo? Bom, eu não conheço sobre programação neurolinguística em específico, mas para você mudar hábitos é possível, assim. Isso aí acho que é algo bem documentado na literatura. Essa questão de mudança de hábito tem vários livros famosos também, né? Não sei se os livros de divulgação científica são tão acurados assim, mas com certeza dá para você intervir nessas questões, sim. Legal, obrigado pela oportunidade aí, foi sensacional. Parabéns. Nada, Rafael, deixa eu pegar um gancho do que o Marcelo perguntou. Isso aí tem a ver com jogos de poder, né? Porque os jogos de poder é um negócio que está intrínseco na psique humana. Eu tenho que ser o mais inteligente, eu tenho que ser o mais rico, tenho que ser o mais poderoso, e eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou assim. Uhum. É questão de status, né? Basicamente, você quer ter o maior status do que outros.
E uma coisa que eu sempre comento também interessante é que, assim, a gente fala aqui muito em PO, né? E PO é a ciência, né? O estudo, né? Da tomada de decisão. E aí é muito curioso, porque quando a gente fala em PO, né? Todos os métodos que a gente usa, matemática, eles partem do que a gente chama de pressuposto da racionalidade, né? Então, por exemplo, eu tenho várias alternativas que eu preciso escolher uma delas. Se eu tenho uma alternativa que é boa em tudo, seria irracional eu escolher uma outra alternativa que não seja essa que é boa em tudo, né? Mas acontece que nem sempre o ser humano é racional, né? Existem tanto as questões psicológicas como as questões sociológicas, né? Às vezes o grupo empurra o indivíduo para um determinado comportamento e às vezes ele não sabe, às vezes ou ele não concorda ou ele não sabe muito bem por que ele tem que fazer aquilo, mas ele simplesmente vai e faz, né? Porque a força do grupo é maior do que a capacidade cognitiva dele de interpretar aquele fenômeno, né? Tem um vídeo que eu vi esses dias, não sei se vocês já viram, muito interessante, falando sobre conformidade social, que toca uma campainha e todo mundo senta, e aí levanta. Já viram esse? Eu acho que eu tenho ele aqui. Olha, é muito engraçado e mostra exatamente isso, né? Que nós temos meio que um comportamento de manada. Se todo mundo faz, a gente faz também. Que, aliás, eu acho que o nome é até esse, né? Efeito manada, né? Tem o Salomon Asch, estudou esse. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. E, mestre, gerente de projeto que o diga disso, né? Quando está tomando decisão de multicritério, né? Meu Deus do céu. Eu acho que eu tenho ele aqui, ó. O senhor passou lá no IME esse vídeo. Eu passei lá? Passou. Está saindo o som? Muito bom. Eu acho que não está saindo, não. Não, tem que marcar share with audio. Ah, é o som, né? Cadê? Aqui. O som do sistema, né? Tem que botar um checkboxzinho. Agora vai. Olha só que interessante, né? Aí não tem pesquisa operacional que sobreviva, né? É muito bom esse vídeo. Esse vídeo é muito bom. Camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. É o chimpanzé na jaula. Elaine, please. Todo mundo é ator, né? Só japonês não é. Muito bom. Now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Esse não é ator. Have a seat Ela and também they'll be não out é. in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived.
And slowly but surely, Essa nem perguntou. what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Acabou. Muito interessante, né, esse fenômeno. Muito bom. Mas isso aí, na verdade, é culpa do RH e dos psicólogos malucos que ficam fazendo teste quando você vai fazer entrevista. Desde quando você vai fazer estágio, fica fazendo joguinho maluco, aí você vai. Isso aí deve ser coisa de psicólogo maluco. Vamos fazer isso. Não, mas para que serve esse teste? Não está eliminado. Mas para que serve esse teste? Não serve para nada, mas é legal ver o pessoal levantado assim. Né? Esse apoio faz parte do teste, né? Faz parte. Então é isso, meus amigos. Alguém tem mais alguma coisa? Já terminamos aqui nossa. Rafael já concluiu a apresentação. Então, Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Você sempre será muito bem-vindo. Tá? Como eu disse, lá no nosso canal no YouTube, nós temos centenas de vídeos lá com vários métodos de apoio à tomada de decisão, grafos, simulação de Monte Carlo. Se você tiver qualquer dúvida, dá uma olhada lá. Se não tirar dúvida, pode falar comigo, falar com o professor Éder. Temos aí nosso grupo no Telegram. Tá? Então, você sempre será aí. E indica para os demais também, né, colegas? Tem lá o canal no YouTube da Casa da Pesquisa Operacional, vários métodos de apoio à tomada de decisão, né? E aí ajuda a gente aí a aumentar a nossa comunidade. Tá bom? Tá bem, muito obrigado aí pelo espaço. E claro que eu vou recomendar, já recomendei já. Ô, Rafael, é assim, e se puder, compartilhe a apresentação com a gente aí no chat. Ela foi muito interessante, cara, para guardar de referência isso daí. Sensacional. Muito legal mesmo. Espera aí, vou esperar ele botar então. Tem que fechar aqui primeiro. E esse tipo de apresentação... É só arrastar para o chat? Vai. Você coloca no file, tem um botãozinho escrito file, você clica nele e procura em Your Computer. Isso aí. Chegou aí? Chegou. Não, que essas apresentações precisa guardar para mostrar para o pessoal, que senão eles falam que a gente é louco na hora que tá falando. Não, a gente guardar, assistir, tá aqui, ó. Tá aqui, grafos e psicologia. Muito bem. E é porque tu perdeu, Thiago. Ele mostrou aí. Pois é, cara. Eu vou assistir gravado, porque eu estava tendo outra live no mesmo horário aí. Não só grafos, mas vários conceitos da estatística relacionados ao bootstrap, vários conceitos de construtos psicológicos. Muito legal. Sensacional. E no R gravado ainda, aí, com certeza. Usando o R ainda por cima. No R ainda? Putz. E eu ainda vou me queixar pro Baldini que não tem isso no Excel. Não tem como voltar o vídeo aqui de madrugada ele já faz. Já. Caraca, esse Zoom é foda mesmo. Por isso que eu gosto de StreamYard. Por isso que eu gosto de StreamYard. Dá para voltar lá no StreamYard. Aqui não dá, porra. Você tem que assistir. Sensacional. Vou assistir.
Vou assistir, vou tirar as dúvidas depois também. Eu vou anotar aqui. Cadê o LinkedIn? Cadê? Manda o LinkedIn aí, pô. Tá no último Tá na slide. apresentação. Aliás, seu LinkedIn, por favor. Último slide. Ah, boa. Obrigado. Ou então no Viva. Rafael Bastos, só botar Rafael Bastos que vai achar ele. Eu sou amigo dele. Ah, top. Tá? Legal. Bom, então, pessoal, boa noite aí. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu. Boa noite, Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite, Bom pessoal. revê-lo. Tchau.